Por que um adoecimento tão grande no mundo e alguns consultórios vazios? Alguns terapeutas profissionais com mais dificuldade em manter o paciente semanal, mais dificuldade em tratar doenças crônicas, em diagnosticar. E, assim, é uma área que não deveria ter nenhuma crise ética, moral, financeira, é a área da saúde. A área da saúde, se você trabalha com ordem, com coerência, com profundidade, é uma área que não está em crise, né? Vivemos uma crise atual e dentro dessa crise existe uma necessidade maior dos profissionais de saúde. Por quê? Porque o adoecimento está muito sério. Adoecimento físico, emocional, mental, que para nós existe uma interação entre essas formas de adoecer. Então, por que alguns profissionais têm dificuldade maior em manter o paciente, em manter um consultório, em ter, assim, cada dia mais pacientes e com vínculos mais fortes, né? Então, o primeiro item, por que se adoece tanto? Essa pergunta, nós temos a resposta. Tá bom? Então, vamos deixar de lado a medicina ocidental um pouquinho, que tem outros princípios de adoecimento, tá bom? Ah, Raquel, é melhor, é pior? Como somos cartesianos de origem ocidental, muitas vezes pragmática, né? A gente fala que uma medicina tem uma visão diferente, a gente quer logo avaliar se uma é melhor, se uma é pior. As duas medicinas são importantes, mas nós aqui tem uma visão ligada à medicina chinesa, tá? Então, nós utilizamos conceitos da medicina chinesa dentro da nossa realidade ocidental. Conceitos, tratamos de acordo com a medicina chinesa, orientamos e muitos de nós vivemos de acordo com a medicina chinesa, que é o ideal. Sentimos, nos organizamos, percebemos já de acordo com todos esses conceitos, né? A gente traz a medicina chinesa para dentro de nós, nos organizamos e é muito comum, né, que o terapeuta melhore como ser humano, como pessoa, e aí ele foca a metodologia na vida profissional, diagnostica e trata, que é nosso objetivo maior. Então, primeiro, por que se adoece? Então, eu falei que todas as doenças que observamos vêm de 3 pilares, vêm de 3 bases. Lá em cima está a enfermidade. Aqui tem 3 causas, né? Se esses pilares ocorrerem, é o processo de adoecimento. São as portas. Pode pensar assim também. Quais são as portas que a doença inicia? Nós compreendemos de onde vem a doença porque ela vem de 3 fatores patógenos. Fatores patógenos endógenos, que são produzidos dentro do corpo. Exógenos vêm de fora para dentro. E agora, não exógenos nem endógenos. Então, 3 fatores. As doenças são produzidas de dentro do corpo a partir das emoções. São produzidas de fora para dentro ou são nem de fora nem de dentro. Hábitos de vida, relação com a sociedade, com os meios de comunicação, alimentos, atividade sexual, falta de equilíbrio, trabalho, descanso, tudo que norteia aí a convivência do homem no ambiente. São os 3 fatores que adoecem. Ah, Raquel, insônia, asma, depressão, pânico, infertilidade, taquicardia, qualquer enfermidade vem daqui? Sim. Energia, espírito e essência não são fatores endógenos, exógenos. São tesouros, tá bom? Cuidado com o vocabulário. Fatores são meios pelos quais adoecemos. E os tesouros são veículos da vida. Nós estamos vivos. O seu paciente está vivo porque existe energia, sangue e espírito. Eles circulam dentro dos canais. Agora, os fatores patógenos fazem esses 3 tesouros adoecerem. E aí sim vem a causa de qualquer doença. Então, assim, não dá para diagnosticar um paciente sem passar por esses fatores. Isso chama etiopatogenia. Etio significa causa, etiologia, causa. Etio é de onde vem
a doença? Patogenia, mecanismo pelo qual as causas se desenvolvem, tá bom? Por isso nós sabemos tudo, vou repetir, tá? Por isso nós sabemos tudo sobre emoção, porque elas são produzidas de dentro do órgão e a gente sabe quando elas adoecem, o ser humano. Por isso nós sabemos tudo sobre clima. Tem pessoas que passam mal no frio, outras adoram frio, outras pegam um ventinho e estão gripadas, outras pegam um vento e se sentem bem. São os fatores climáticos. E os hábitos, que são os que eu já falei. Então, significa que, se você trabalha com a medicina chinesa, é fundamental para atender, conhecer tudo sobre esses 3 fatores. Para quê? Para não ter problema nenhum no consultório. O problema da medicina chinesa maior hoje é querer trabalhar, seja com os pontinhos na orelha, massageando pontos, inserindo agulhas, utilizando moxa, orientando atitudes para casa sem conhecer os fatores patógenos. Não dá, a conta não fecha. Então, o primeiro ponto desses 4 que mantém o consultório cheio, uma realização plena do profissional, é conhecer o motivo do adoecimento. Então, anote aí. Primeiro ponto para o sucesso do consultório. Sucesso, quando eu falo essa palavra, é realização profissional, é trabalhar com integridade, é olhar para o paciente, percebê-lo com gratidão, é o paciente indicar a outros, é aquele vínculo sadio, harmônico com o paciente, aquela relação de confiança. Toda relação, o vínculo só é estabelecido quando existe confiança. E a confiança depende da integridade. A confiança do paciente depende da verdade. Então, por exemplo, eu presto um serviço para Andréia Riela, de medicina chinesa. Então, a Andréia, por exemplo, hipoteticamente, é minha paciente. Então, eu falo, Andréia, a minha consulta é X, eu vou te atender toda terça-feira, 9 da manhã, eu vou prestar um serviço de acordo com a medicina chinesa, a consulta é 1 hora, a primeira é 1h20, depois 1 hora semanal, e nós vamos tratar A, B, C, vamos organizar a circulação interna, e eu digo qual o objetivo da medicina chinesa para ela. E ela fala, Raquel, que bom, já tive uma amiga que veio aqui, se sentiu bem, eu vou manter então, quero me tratar com você. Eu apresento o trabalho para a Andréia. Significa que, se eu presto um serviço relacionado com a medicina chinesa, eu tenho que conhecer como ela funciona. Quais são as bases, para que seja estabelecida uma relação de confiança, tá bom? Então, primeiro, essa confiança no que significa tratar de acordo com a medicina chinesa. E aí, segundo ponto, definir o meu trabalho. Andréia, eu trabalho com uma técnica da medicina chinesa, que é a dietética chinesa, então eu vou orientar hábitos alimentares, vou mudar alguns alimentos. Como eu trabalho com a dietética chinesa, eu conheço os mecanismos que ela funciona, então eu vou te orientar atitudes para casa, vou mudar alguns hábitos, vou inserir uns e retirar outros. Então, o que eu quero dizer com isso? O segundo ponto do vínculo terapêutico é saber o seu carro-chefe. Bem, se eu trabalho com a medicina chinesa, o principal, eu tenho que saber diagnosticar. Ah, Raquel, eu não posso trabalhar com aurículo sem diagnóstico? Não. E não sou eu que estou falando, né? Na China é assim. No mundo é assim. Se você utiliza uma técnica, você tem que saber diagnosticar. Por isso que a gente discute tanto aqui sobre diagnóstico. Ah, se eu trabalhar com qualquer técnica, eu tenho que definir a causa da doença? Com certeza. Imagina você tratar um paciente e não saber o motivo da doença. Raquel, eu não trabalho com a medicina chinesa integralmente. Eu sou psicóloga, eu trabalho com Gestalt, mas eu estou estudando a medicina chinesa. Enquanto a medicina chinesa não é o teu elo principal com o paciente, você tem uma integridade, que tua relação está estabelecida como psicóloga, e você utiliza a medicina chinesa para fechar algumas peças e orientar o seu paciente com mais qualidade. Tá tudo certo, não tem nada de errado nisso, é íntegro.
A questão é, como existe muito, eu fazer um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Eu faço osteopatia, RPG, acupuntura, reiki, não sei, eu trabalho com um monte de técnica, mas eu não sei muito bem nenhuma. Aí é um abismo do profissional. E eu falo isso depois de observar centenas de profissionais que passam por isso. Por isso eu oriento tanto e bato muito forte nessa tecla. Tenha algo que você é muito bom. Eu sou excelente em reiki, eu sou excelente em medicina chinesa, eu sou excelente fisioterapeuta, mas não conheço bem a medicina chinesa, eu estou estudando. Então trabalha com fisioterapia até você ser um profissional de medicina chinesa. Por quê? O paciente fica perdido, porque ele dá orientações de várias linhas diferentes. Inclusive os pacientes trazem muito essa questão. Raquel, eu fui no nutricionista, trabalha com medicina chinesa, mas trabalha também com, nossa, uma quantidade de informação incongruente. Então, eu tô aqui falando tudo o que você quiser sobre medicina chinesa. Qualquer dúvida, de A a Z. Se você trabalha com outra técnica e está estudando a medicina chinesa, lute diariamente para um dia, se é que é isso que você deseja, né? A medicina chinesa ser o ponto principal. E aí? Aí você vai orientar a dietética, os hábitos, as relações emocionais, vai utilizar ou tuinar, a moxa, a acupuntura, o que for, mas você vai unir as forças da medicina chinesa. Não tem nada de errado trabalhar com outra linha e utilizar um pouco da medicina chinesa. Mas o problema é a falta de clareza, que é necessário estudar mais para ela ser o ponto principal. Ou ela ser um dos pilares mais fortes, tá bom? Então tem que definir o que eu faço muito bem e utilizar. Raquel, então vamos lá. O meu carro-chefe, o meu principal vínculo com o paciente, o serviço que eu presto é um serviço de medicina chinesa. Eu estou apta a fazer o quê? Então vamos lá. Agora eu tenho segurança. É o terceiro item. Sei porque o paciente adoece, sei o quanto de medicina chinesa eu tenho, agora eu vou ter segurança para eu estabelecer a confiança. Para eu estabelecer a confiança, eu tenho que, primeiro, saber por que o paciente adoece. Isso eu não posso ter dúvida. Mesmo se você não trabalhar muito bem ainda com alguma técnica, você tem que saber por que o paciente adoece. Qual o problema de nós ocidentais? Confúcio falava, né? O homem medíocre, ele fala antes de agir. Né? Um grande pensador, o Confúcio, porque ele tem que vender aquela imagem. Ele fala, ele se perde na fala, ele tem atitudes que não são convergentes com o que ele fala. E aí ele precisa vender muito o trabalho dele. E o homem sábio, ele só fala depois de agir. Ele só fala de acordo com as ações. Ele tem uma coerência entre agir e falar. Então, nós, profissionais de medicina chinesa, temos que ter essa sabedoria de agir de acordo com o que eu falo. O que significa isso? Eu diagnostico e oriento de acordo com a medicina chinesa. O que é diagnosticar? Você recebe a paciente chamada Ana. Aí a Ana tem 5 enfermidades, mas você percebe que a Ana tem deficiência, tem frio interno. O que é isso? É diminuição da circulação do baço, por exemplo. O baço começou a ficar lento e aí ela tem má digestão, ausência de sede, ausência de fome, diarreia, engorda, muito apática, com depressão. Na avaliação, você já sabe o que aconteceu com a Ana. Então, antes de você inserir agulha, antes de você massagear os pontos ou inserir, orientar uma dieta para ela, uma orientação alimentar, você já sabe, olha, se a Ana está com frio interno, significa que ela pensa lento, a urina é clara, ela deve ter algum edema, ela não se concentra, ela tem muito sono, ela deve comer
com intervalos muito grandes, faz jejum intermitente ou fica 6 horas sem se alimentar, tem dificuldade de falar, de fazer o que ela fala, tem sonolência durante o dia, pode ter insônia, é uma pessoa com dificuldade de manter, né, a palavra, você já sabe, antes da agulha, antes do tuinar, antes da aurículo. Por quê? Porque você conhece o motivo do adoecimento. É o frio. Então, qual é o problema do profissional de medicina chinesa? Muitas vezes é querer agir com a técnica antes de diagnosticar. E aí a palavra dele fica fraca. Vamos voltar para a Ana? Qual é a grande questão? Eu não sei porque a Ana adoeceu, e aí eu vou colocar as agulhas, eu vou ter que fazer muito esforço para a Ana melhorar, porque eu não conheço o processo de adoecimento. Quando você já conhece função do baço, 3 tesouros, o que é frio, o que é calor, da onde vem as emoções, você já sabe tudo, você olha para a Ana e já sabe até como que a Ana reage. Olha que interessante. Você já sabe até o que pedir para a Ana, o que orientar. Olha só, se a Ana tem um frio interno, eu não posso orientar que ela tome banho frio, acorde cedo, fale o que pensa, tenha coragem, tenha força, mude de emprego, busque um trabalho, busque uma carreira, um propósito. Ela vai ficar louca, porque ela está fraca. Então, o paciente que tem frio interno, a gente orienta devagar, muda só a alimentação, dá uma orientação ou 2, até ela aquecer, ela se fortalecer, porque você conhece o motivo da doença. Quem conhece o motivo da doença não tem consultório vazio. A segurança do profissional está em estabelecer a confiança do paciente e, por último, o vínculo. Tá bom? O vínculo com o paciente é estabelecido quando eu diagnostico. Eu tenho certeza disso, 100% certeza. E aí você não tem problema financeiro, porque o paciente paga com prazer. Você não tem problema de agenda, porque o paciente volta. Você não tem problema de divulgação, porque é o paciente que divulga o seu trabalho. E o consultório começa a fluir, começa a encher. E a cada semana você atende melhor. E não começa a não ter o tipo de preocupação, se ocupar se o paciente volta ou não, isso não existe. Porque se você atende com integridade, seguindo tudo certinho, o paciente vai voltar. O que falta para o seu paciente ter confiança no seu trabalho? O que está faltando? Sabe por quê? A gente se defende muito. Nós somos humanos. A gente se defende, a gente quer acertar, a gente tem nossos medos. E eu acho fantástico essa possibilidade de estar aqui, da internet nos possibilitar isso, né? Aproveitando esses avanços da tecnologia, para ver que somos semelhantes, passamos pelas mesmas dificuldades. Eu já tive muita dificuldade em diagnosticar. Eu já tratei de forma medíocre, porque eu não sabia. Não é porque eu não queria, eu não sabia realizar um diagnóstico. Eu não tinha ferramentas, conteúdos, conhecimentos para fechar um diagnóstico. Por isso eu tive que esvaziar a xícara, recomeçar, refazer as formações e até chegar até aqui, durante todo esse processo aí que muitos já conhecem. Então, a gente está aqui agora para poupar o tempo um do outro, para nos ajudar, para que nós possamos atender melhor e nosso consultório ser um sucesso. Não tem porquê. Se você trabalha seguindo a ordem, o sucesso é o paciente feliz, retornando, melhorando, indicando outros e você evoluindo com propósito. Um vínculo se estabelece quando os 4 pontos estão ok. Sei porque o paciente adoece. Sei diagnosticar e trabalhar com uma técnica, 2 ou 3, de forma coerente e forte. Tenho segurança, o paciente tem confiança no meu trabalho. Agora estabeleci o vínculo, que é o 4º ponto. Resultado vem naturalmente. Boa missão no consultório, consultórios com muita luz, muita integridade e a cada dia com mais pacientes, tá ok?